Olá pessoal, aqui é Suelen Fernandes do Estante da Su e no vídeo de hoje eu vou trazer a minha coleção da editora Coerência. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar dos livros da editora Coerência. Como eu tenho muito livro dessa editora, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou falar sobre alguns livros nesse vídeo e depois, posteriormente, eu vou postar outro vídeo falando sobre mais livros da editora. A editora Coerência está no mercado há pouco mais de um ano e ela veio para ajudar os autores nacionais que querem publicar os seus livros. Então, ela, do ano passado para cá, publicou vários livros e eu vou mostrar alguns livros que eu tenho da editora. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é Estarei Aqui, da Day Alves. Esse livro vai contar a história da Paloma. Ela esperou durante 14 anos para que o noivo dela se decidisse a marcar a data do casamento, mas quando estava próximo de acontecer, ela descobre uma informação que vai abalar o relacionamento dela e a partir dali ela determina que não vai mais se apaixonar. Ela trabalha com noivas e ela tá nesse meio envolvida, só que ela vai conhecer o Rico, que é um médico do SAMU, que vai abalar as estruturas dela. Esse livro me parece ser um chique-lite ou um romance mesmo, que vai contar a história aí de uma menina, de uma mulher que não quer mais sofrer por amor. Eu gostei muito dessa capa, da diagramação. A editora ela trabalha com muito afinco nos livros que ela produz, então eu gosto muito do trabalho da editora Coerência, apesar de ser uma editora nova, ela tem um trabalho muito forte e de muita confiança. Mais um livro publicado pela editora Coerência é Terra do Sol, da Eliana Portela. Aqui nós vamos conhecer a história do Dmitry e da Natasha. Eles são pesquisadores soviéticos e a história começa em 1976, onde eles vêm para a Amazônia para poder fazer pesquisas. Eles sonhavam em sair do seu país e vir para um país de terceiro mundo para fazer pesquisas, e aqui eles acham que vão fazer uma pesquisa e vão ficar um curto período, mas coisas vão acontecer, né, que vai prender esses dois pesquisadores aqui no Brasil. É uma história que vai contar sobre os nativos da Amazônia e vão misturar pessoas estrangeiras com brasileiros, que vai resultar em amizade, amor e outras histórias. É um livro que promete realmente pegar o leitor e além de mostrar uma mistura aí entre raças, vamos colocar assim. Então é um livro que eu gostei muito. Outro livro que eu adorei a capa e a diagramação também, tá simples, mas muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, mais um livro que a editora Coerência publicou. Outro livro publicado pela editora Coerência é O Par Perfeito, da Shirley Ramos. Aqui nós vamos conhecer a história da Elise. A Elise vê os seus pais terem um casamento lindo e ela determina que vai ter um par perfeito, que ela vai encontrar o homem da sua vida. Mas aos 26 anos ela coleciona relacionamentos fracassados, corações partidos e tudo de pior que um relacionamento poderia trazer. E ela não encontra o príncipe encantado dela. Então a irmã dela decide encontrar esse príncipe para ela e já tem até uma pessoa candidata, um homem candidato. Seria o Roberto, que é um viúvo e ele é um homem bonito, que não fuma, não bebe, adora crianças e adora as comédias românticas. Esse livro tem uma história bem legal que prende o leitor do começo ao fim. A Shirley Ramos escreve livros maravilhosos e essa capa aqui está linda e a editora Coerência mais uma vez trabalhou muito bem nesse livro. A diagramação está linda, como vocês podem ver. Então é um livro que eu adorei. Todos esses livros que eu estou mostrando eu vou deixar o link de venda aqui no box de informações para caso vocês queiram
comprar algum livro, vocês poderem adquirir no site da editora. Outro livro da editora Coerência é E Si, da Giovanna Vaccaro. Aqui vai contar a história do Logan. O Logan ele está saindo de uma festa e ele é abordado por Olivia. Olivia tenta assaltar ele, levar o celular dele, e através disso várias coisas acontecem até que ele vai parar em um reformatório. Lá ele encontra a Olivia lá e eles começam a viver uma história de amor até que o Logan descobre que aconteceu algo muito grave com a sua mãe e ele é liberado para poder voltar à sua casa. O pai dele estava trabalhando num projeto científico onde ele criou pílulas que poderia voltar no tempo. E Logan acha que através disso ele vai poder consertar o que aconteceu com a sua mãe. Só que cada vez que ele volta no tempo, ele consegue consertar o que ele quer, mas destrói algo que ele não queria destruir. Esse livro tem uma história muito legal, a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo, as mudanças que o Logan vai fazendo e ao mesmo tempo outras coisas que vão sendo desconstruídas, como o relacionamento dele com a Olivia vai se degradando toda vez que ele volta ao tempo. É uma história bem legal que te prende do começo ao fim e que vai abordar viagem no tempo, relacionamentos e se você consegue mudar o passado, e se eu mudasse tal coisa, e se eu mudasse um fato da minha vida, será que seria melhor agora ou estaria pior? Então é um livro que tem uma reflexão sim nele, fala sobre um casal jovem e que fala sobre coisas ruins que podem acontecer, mas que se você mudar, você pode atrapalhar outras coisas boas que aconteceram na sua vida. É uma história que eu adorei ler. Vou deixar a resenha aqui embaixo para vocês terem maiores informações sobre esse livro. Outro livro da editora Coerência é Sobre os Olhos de um Anjo, de Célio Vieira. Aqui vai contar a história da Clarice e do João Pedro. Clarice e João Pedro se conhecem desde criança e eles acabam se apaixonando. Eles começam a namorar e querem ter uma vida juntos. Mas quando o João Pedro começa a trabalhar na empresa do pai, ele se transforma e se mostra uma pessoa totalmente diferente. Então, a Clarice vê ele como um príncipe, mas ele acaba se tornando um sapo e ela acaba terminando com ele. Mas 2 meses depois ela descobre que está grávida e além de descobrir que está grávida, ela descobre que a criança vai nascer com uma alteração genética. Então aí começa toda a tormenta dela, porque ela vai ter que decidir se ela vai ter esse filho, ela vai ter que decidir se ela vai contar para o João Pedro que ela está grávida, ela vai ter que decidir como que ela vai criar a criança sendo mãe solteira, já que ela não tem mais um relacionamento com o João Pedro, e vai também tratar da doença em si que a criança tem. É um livro que mexe com o leitor, que traz reflexões de família, de relacionamento, de como você lidar com uma criança, com uma doença, como ser mãe solteira e como você reencontrar um novo amor. Então tem várias mensagens. Apesar do livro ser fininho, se vocês podem reparar, eu marquei várias coisas aqui no livro, porque é um livro que realmente me marcou e me deixou várias passagens muito bonitas e que eu, com o tempo, vou querer voltar a reler essas passagens. É uma história que eu adorei, que eu super recomendo. Outro livro publicado pela editora Coerência é Nanos Mortais, a Tecnologia do Inferno, de Acácio Blitz. Aqui vai contar a história do cientista Nikolai. Nikolai, ele cria uma nanotecnologia onde ele pode curar qualquer doença que exista no mundo. Isso veio para ajudar a humanidade, mas ele vai ter um pequeno defeito. Todos os pacientes que realizaram o teste, conforme o tempo vai passando, vai adquirindo alguns defeitos, que seriam raiva, se tornar selvagem, muito ódio, e isso vai acontecendo até a morte deles. Então, no caso, os pacientes acabam morrendo e eles retornam como zumbis, mas com essas características. Pessoas muito violentas e bilhões de pessoas vão se tornar zumbis, como vocês podem ver aqui nas capas. Pessoas que, mesmo depois da morte, retornam para poder atormentar aí os seres humanos. É uma história bem diferente
não tem muito a ver com os zumbis que a gente está acostumado. Aqui vai tratar de nanotecnologia e eles não são zumbis que só querem comer carne humana e tudo mais. Tem um quesinho por trás disso que depois que eu terminei de ler o livro eu fiquei assim, gente, que história é essa? Eu confesso que não lia livros assim, mas é um livro que me pegou de um jeito e que eu amei. Depois que eu terminei de ler o livro, eu fui atrás do escritor e pedi para ele escrever a continuação, pelo amor de Deus, que eu precisava saber o que ia acontecer com os personagens depois que o livro termina. Então é um livro que eu super recomendo para vocês, quem gosta dessa temática, e até mesmo quem não gosta, como eu, que não gostava, mas agora amo, vai adorar essa história. Último livro da editora Coerência, Aos Olhos de Zoe, da Camila Pellegrini. Aqui nós vamos conhecer a história da Zoe, que é uma cachorrinha, e ela vai contar toda a trajetória dela, desde que ela conhece a dona dela e tudo que a dona dela passa, todas as impressões que ela tem sobre os humanos e tudo que ela acha e tudo que ela sente. É uma cachorrinha linda, uma história que prende o leitor. Eu não lia livros com animais, eu sempre falava que não gostava, mas esse livro transformou a minha visão sobre histórias onde o narrador e o protagonista são animais, e é um livro que eu amei e eu super recomendo para vocês. Então, pessoal, esses são alguns livros que eu tenho da editora Coerência. Vou fazer um próximo vídeo informando quais são os outros livros que eu tenho. Todos os livros que eu informei aqui, eu vou deixar o link de compra aqui para vocês. E se vocês comprarem pelo PagSeguro, lá tem um campo onde vocês podem indicar que foi comprado por indicação do Estante da Suelen Fernandes. Então isso vai me ajudar com a editora também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seus comentários aqui pedindo mais vídeos sobre esse tema, livros que eu tenho de algumas editoras. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também seguir as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo Estante da Su. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!